Três redutores na pensão por morte caso aprovada a reforma da Previdência é o tema desse vídeo de hoje e você precisa ficar atento para entender os impactos, que essa aplicação desses redutores na pensão por morte vai causar no valor do seu benefício. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, que é o Augusto Torre, advogado especialista em direito previdenciário. Se você não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, tem uma tarja vermelha aqui, inscreva-se debaixo do vídeo. Já inscreva-se e ative a notificação para ficar por dentro de informações importantes como essa. Importantíssimo aqui para a gente, para ajudar a gente a divulgar mais conteúdo, é deixar o curtir também nesse vídeo, compartilhar com o máximo possível de pessoas para que esse vídeo tenha efeito e realmente a gente tente, modificar os entendimentos aí da reforma da Previdência e traga mais justiça, por mais que haja uma reforma que tenha que ser mais justa e não como está. E eu vou explicar por que para você. Porque, por exemplo, só a pensão por morte ela vai ter três redutores impactados, tá? Eu já expliquei sobre a pensão por morte e como ela vai ficar no caso da reforma da Previdência. Eu vou deixar nesse card aqui, dá um pulinho lá e olha como é atualmente, como que a reforma da Previdência vai ficar. Tá no card aqui do YouTube, você vai conseguir entender bem. Quando a gente começa a estudar mais aprofundado a pensão por morte, quando a pessoa foca no direito previdenciário, trabalhando exclusivamente nessa área, a gente consegue abrir mais espaço de questionamento e interpretar a reforma e a legislação de uma forma mais específica e técnica e conseguir demonstrar para você de uma forma inteligente o que é que está acontecendo e por que é tão nocivo e como que surgiu esses três impactos aí que vão reduzir a tua pensão por morte. Então são três redutores que eu vou falar aqui para você, que caso seja aprovada a reforma, a pensão por morte sofrerá com isso. O primeiro redutor e grande impacto que vai ter aí no valor do benefício da pensão por morte é porque vão levar em consideração todo o teu período contributivo, ao invés de eliminar 20% das menores contribuições. Então, para apurar o benefício da pensão por morte, é calculado as contribuições do falecido, seja o companheiro ou companheira, qualquer falecido, e elimina-se 20% das menores contribuições. Então é apurado 80% das maiores contribuições, e consequentemente é concedido o benefício aí, pensão por morte para você, 100% dessa média contributiva. E o grande impacto aí primeiro que vai ter é que essas 20% menores contribuições vão entrar também no cálculo, o que por si só já vai reduzir o valor do teu benefício pensão por morte. Esse é o primeiro impacto, esse é o primeiro redutor. Segundo redutor, caso a pessoa não seja aposentado, o falecido não seja aposentado, o cálculo da sua pensão por morte vai ser com base na aposentadoria por invalidez, como se fosse uma aposentadoria por invalidez, como é feito hoje. Então, além deles incluírem 100% de toda a média contributiva, não vão eliminar os 20% das menores, como é feito atualmente, vai ser pago 60% desta média e só vai aumentar 2% acima dos 20 anos de contribuição. Então, vamos imaginar que o segurado trabalhou trabalhou aí 18 meses, 18 anos pagos de contribuição, veio a óbito. Então o INSS ele vai calcular, levando em consideração 100% de todo o período contributivo, vai apurar essa média de 100% e vai pagar 60% do valor dessa média contributiva. Esse é o segundo impacto. Então, primeiro, 100% de toda a média. Segundo, 60% da média contributiva caso o segurado não seja aposentado e mais 2 anos para cada ano que ultrapassar aí os 20 anos de contribuição até o limite de 100%, tá? Então, se ele não tiver 20 anos de contribuição, 60% de todo o período contributivo. Se ele tiver, por exemplo, aí 25 anos de contribuição, vai sendo agregado 2 pontos aí para cada ano e assim sucessivamente. Segundo redutor é esse. Terceiro redutor que vai ser aplicado aí na pensão por morte, que você, além de pegar 100% de toda a média contributiva, não eliminando 20%, além do falecido não ser aposentado, você pegar 60% dessa média, que já inclui todo o período contributivo, você vai receber 50% do valor desse benefício ainda. Então, olha o impacto gigantesco que isso vai causar na pensão por morte. Ainda 50% desse valor aumentado 10% por cada dependente. É tão absurdo pensar de forma técnica e de forma objetiva o cálculo que vai ser elaborado na pensão por morte, que ele vai sofrer 3 impactos de redutor
De novo, eu vou repetir para você entender. Se você é a favor dessa reforma da Previdência ainda, você não está entendendo. 100% de todo o período contributivo é o primeiro redutor. Segundo redutor, se a pessoa não for aposentada, vão aplicar as regras da aposentadoria por invalidez na pensão por morte, que vai pegar, além desse 100%, vai pegar 60% desse benefício e só vai aumentar 2% além dos 20 anos de contribuição que tiver. E além desses 60%, vão te pagar 50%. Então, se a pessoa não tiver os 20 anos, eles vão pagar 50% dos 60% da média apurada. Consegue entender o quanto a reforma da Previdência é gravosa? Eu acredito que você nunca tenha ouvido isso aqui no YouTube ou qualquer outra fonte, porque a questão técnica, a questão objetiva de cálculos, questão que está nas entrelinhas da reforma da Previdência e você não está percebendo o quanto isso é nocivo, o quanto vai prejudicar. 3 redutores, 3 impactos que vão pegar na pensão por morte aí, e ninguém está te falando isso e ninguém está se atentando a isso. Diga não a essa reforma da Previdência que vai prejudicar milhares de pessoas, reduções gigantescas que não dá nem para explicar. Quem dirá a pessoa leiga que não trabalha com Previdência, que vai saber calcular o valor da pensão por morte? Vem com a gente que na quinta-feira, cedinho, 7 horas da manhã, eu trago mais novidades sobre essa reforma da Previdência e o que pode acontecer aí para frente. Até lá, tchau!